Tá bom? Tá ótimo. Tá. Então, nessa ação penal 502-2182, depoimento do senhor Marcos Valério Fernandes de Souza. Sim, senhor. Senhor Valério, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Nessa condição de acusado pela nossa lei, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, segundo nossa lei, isso também não lhe traz nenhum prejuízo. Mas essa oportunidade também que o senhor tem de falar nos autos, tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. Eu vou responder todas as suas perguntas do Ministério Público de quem quiser. Certo. Senhor Valério, o caso aqui é específico relativamente a um empréstimo em que, segundo o Ministério Público, a fonte desse empréstimo seria o Banco Chain e o destinatário final seria o senhor Ronan Maria Pinto. E no âmbito desse processo, existem alguns contratos que foram apreendidos, no qual figura a sua empresa 2S. O senhor pode me esclarecer se o senhor teve algum envolvimento com isso e narrar os fatos do seu conhecimento? Posso, sim, senhor. A assinatura é minha. O contrato foi assinado por mim mesmo. Tá? Não. O senhor pode esclarecer as circunstâncias? Posso, disso? tudo. É importante que a gente volte em 2012 para a gente esclarecer o meu primeiro depoimento. Certo. E depois voltarmos a 2004. Que é onde aconteceu os fatos em si. Uhum. Eu vou tentar ser bastante preciso, porque no início, quando eu dei esse depoimento, as pessoas, por uma série de motivos, eu estava numa briga muito grande e as pessoas tentavam de todas as maneiras, e o senhor sofreu isso, o Ministério Público, eles têm uma máquina muito grande de desmoralização das pessoas, via as redes sociais, os blogueiros, e via também algumas, não é toda a imprensa não, algumas pessoas situadas na imprensa para tentar. E alguns pontos no Ministério Público. Uhum. O PT tem essa mania de querer desmoralizar as pessoas para tirar a credibilidade dessas pessoas no que elas dizem. Então, em 2012, o senhor ministro Joaquim Barbosa nos encaminhou ao procurador-geral, o senhor Roberto Gurgel. O meu advogado está aqui, se eu estiver faltando com a verdade, ele pode me interromper a hora que ele quiser. Aí nós chegamos no Ministério Público, fomos recebidos numa sala enorme de reuniões, estava o senhor Gurgel e estava duas procuradoras. O senhor Gurgel virou para nós e falou, olha, o negócio é o seguinte, eu estou com pressa, eu estou te recebendo aqui a pedido do ministro Joaquim Barbosa, mas eu já vou te adiantar, nesse processo do mensalão, eu não vou poder fazer nenhum acordo com o senhor. Nos outros processos que estão correndo na Justiça Federal, sim, nós podemos estudar um acordo. Aí foi um jato de água fria. Aí ele saiu da sala, pediu as duas procuradoras para sair e falou, agora você conversa com o seu advogado e se te interessar, o senhor depõe. Aí eu conversei com o meu advogado, doutor Marcelo Leonardo, ele virou para mim e falou, vamos dar um sinal de boa vontade tudo e esperar. Eu acho que esse acordo nesses processos da Justiça Federal pode ser vantajoso sim, vamos dar. Aí nós estávamos com uma pasta cheia de documentos, e separamos um pedaço do depoimento, pedaço pequeno do depoimento. E depus sobre esses fatos. Além disso, entreguei outros nesse próprio depoimento, entregamos contas de outras, provamos contas do outro, Duda Mendonça, outras contas do Duda, e colocamos várias outras contas, tudo, inclusive ligações no exterior ligando as pessoas nesse depoimento. Bom, aí fizemos o depoimento e tudo, e terminando o depoimento, as duas procuradoras anotaram tudo direitinho, correu tudo bem. Ela falou, o negócio é o seguinte, nós agora vamos analisar e vamos te chamar para um novo depoimento. Né? Aí nós pegamos, ela viu que a gente estava com a pasta e saímos e falou assim, então tá bom, então nós vamos esperar a senhora nos chamar.
Nesse meio tempo, em 2013, 15 de novembro, eu fui preso para cumprir a pena do mensalão. Perfeito. E aí eu sou surpreendido na própria delegacia, na própria penitenciária, com um pedido de uma delegada chamada Andréia. Ela sentou assim na mesa, do lado de cá sentou um procurador e eu sentei aqui assim. Aí ela falou assim, o negócio é o seguinte, eu estou aqui para te ouvir sobre o assunto Lula. Aí eu falei, vai. Aí ela falou comigo, ó, o negócio é o seguinte, é só sua palavra, tudo e tal, e o senhor tem que depor. Aí eu virei para o procurador e falei com o procurador o seguinte, olha, deixa eu te perguntar, eu tenho um acordo apalavrado com o Ministério Público. Aí ele virou para mim e falou assim, ó, não tem acordo. Aí eu falei assim, também não tem depoimento. Foi assim que eu falei com ele. E se a delegada, chama Andréia, quiser te falar a verdade, ela vai te escrever isso que eu falei com ele. Falei, ó, também não tem depoimento. E encerrou aí. Voltando aos fatos de 2004, Certo. tá? Só deixar claro para o senhor. Não tem nenhum acordo. Não. Eu só estou querendo te falar isso. Sim, porque sim. depois disso, então só vou te ilustrar para depois disso, que eu era considerado um mentiroso, o jogador, tá? O mentiroso, o jogador e tal, queria atrapalhar o processo. Aí vieram depois falar comigo o seguinte, tudo que você falou é verdade. Depois eu me tornei o cara verdadeiro. Né? Então eu vou te dar detalhes do que aconteceu em 2004. Tá? Eu estava na SMPIB Comunicação, ok? Recebo um telefonema do senhor Silvio Pereira, que queria conversar comigo e tudo. Por quê do telefonema? Porque a SMPIB Comunicação tinha alguns recursos que tinha que passar para o senhor Delúbio Soares, que é notório tudo, no processo do mensalão. E o senhor Silvio Pereira virou para mim e falou, Marco, nós fomos encontrar no hotel Sofitel da Sena Madureira, do lado tem uma lanchonete, e nós fomos encontrar nessa lanchonete. Tá? E eu lembro que estava fazendo frio e ele quis ir lá para fora. Aí ele falou, o negócio é o seguinte, nós estamos com um problema, o presidente está com um problema muito sério, está sendo chantageado por uma pessoa, e essa pessoa está exigindo um recurso no valor de 6 milhões de reais. Só um pouquinho, um passo atrás, quem que estava nessa reunião? Eu e o senhor Silvio Pereira. Só os dois? Só nós dois. Certo. O episódio começa assim. Sim. Tá? Aí, determinada essa... Aí ele falou assim, ó, tem que pagar o cara 6 milhões e tudo. E eu falei, ó, tudo bem, quem é o cara? Eu nem imaginava quem era o sujeito. Era um tal senhor Ronan Maria Pinto. Eu não liguei os fatos, porque eu não acompanhava nessa época. Esse assunto para mim era desconhecido, Excelência. Aí, Excelência, terminada essa reunião, tá? Eu fui conversar com... ele falou, ó, tem que passar esse dinheiro para a empresa dele, que é uma empresa de ônibus. Bom, eu saí dessa conversa e fui conversar com um cara chamado José Janini. Tá? O José Janini, por sua vez, eu perguntei ao José, seguinte, então, o Silvio me pediu isso e pediu que eu passasse um recurso para uma empresa chamada Aviação Santo André, no valor de 6 milhões de reais e tudo, que esse cara tá com alguns problemas com o presidente, não quis falar o que era. Aí o José Janini estava numa empresa chamada Bônus Ponval, tá? E eu lembro disso, que a sede, estava mudando de sede esse pessoal. Certo. E o Janini é que realmente tinha relação, eu não tinha relação com o pessoal da Bônus. A nossa relação era através do José Janini, que tinha relação com o Partido dos Trabalhadores e que a gente já tinha, como é notório, no processo do mensalão. Certo.
Aí o Janine falou, não, pode deixar comigo, que eu vou resolver isso aí, tudo e tal. Falei o nome da pessoa, tudo. Eu falei, então tá bom. Aí o Janine virou para mim e falou, ó, procura saber quem é esse cara. Uhum. Né? Eu falei, tá bom, vou procurar saber e tudo. E eu lembro que eu saí e fui dar uma volta na Brigadeiro Faria Lima, enquanto o Janine preparava os documentos para que eu transferisse os recursos da minha empresa chamada 2S Participações para uma empresa chamada Remar. Bom, aí eu cheguei, assinei realmente os contratos, tá? E fiquei de transferir o recurso para essa Remar através de transferência eletrônica. E nos próprios contratos tinha como voltaria os recursos. Nesse meio tempo saí, fui a Brasília, Excelência. Tá, mas espera aí, como é que apareceu a Remar na história? Porque Não, o senhor falou da aviação, né? Não conhecia a Remar, não sei nem quem é, nunca tive, e apareceu lá porque a Remar é que iria transferir lá para a aviação Santo André. Mas quem que montou a operação? Dentro da Bônus Moval, e já foi me trazido o contrato pelo senhor José Janine ou o Enivaldo, não lembro quem foi. Mas foi a ideia deles colocar a Remar como intermediador? Foi, eu nem conheço a Remar, nem sei quem é o dono, nunca tive com ele, nunca vi na minha vida. Não sei quem é. A ideia foi deles lá e trouxeram, e eu assinei o contrato. Ó, eu assinei, repito para o senhor, assinei. Ponto. E já ia transferir os recursos. Mas aí eu fui para Brasília e comecei a sondar quem era José Maria Pinto, Ronan Maria Pinto. E o que eu fiquei sabendo não me agradou. Tá? O que fiquei sabendo, eu falei, olha, chamei o seu Silvio Pereira novamente, em Brasília, logo que ele saiu do Palácio, tá? É notório também que houve várias... Se eu pegar na quebra do sigilo telefônico e a agenda do Palácio, eu devo ter tido lá umas 600 vezes, e aí você vai pegar, você vai ver, tive lá mesmo e tudo, e procurei saber essa história toda. Aí eu chamei o seu Silvio e falei assim, senhor, o senhor é maluco. Eu não vou fazer. Eu não vou transferir. E vou te contar uma coisa. O assunto é tão sério que eu acho melhor o senhor arrumar alguém de confiança do senhor presidente para resolver esse assunto. Eu não sou dessa confiança. E eu não quero ligação com isso. E usei o termo, me inclua fora disso. Essa segunda reunião com o senhor Silvio, só o senhor e ele, ou tinha mais gente também? Só eu e ele em Brasília. Certo. Ele costumava a ficar no hotel Brutri, tá? Só que dessa vez nós não encontramos no hotel, nós encontramos assim que ele saiu do palácio. Eu estava no palácio, eu também saí, e ele também saiu, e nós estamos conversando dentro do carro. Nessa época ele tinha carro em Brasília, senhor. E aí não soube mais da operação. Eu não ia transferir, não soube mais. Aí passou-se um ano. Eu estava em São Paulo com o senhor Delúbio Soares, e o Delúbio, nós íamos resolver um assunto no aeroporto. Nós íamos resolver um assunto no aeroporto. Aí passamos no banco Chaim. Eu vou falar com o senhor. Não conheci o dono do Banco Chaim, não sabia quem era, nunca tive conta no Banco Chaim, nunca tinha entrado no Banco Chaim, entrei única vez nessa oportunidade. E aí eu estou vendo a conversa, eu calado, eu estou vendo a conversa, e é verdade o que o seu Chaim, eu não sei qual do Chaim falou aqui, de que o Delúbio me apresentou mesmo.
Aham. É verdade. O Salim Chaim. Não sei se é o Salim, não sei, mas é verdade. Uhum. Ele me apresentou e eu fiquei calado ouvindo a conversa. Aí eu vi que a operação tinha sido feita. Uhum. E vi que o Delu já estava devendo ao banco. Ok? Sim. Aí eu fiquei calado, falei assim, fizeram a operação. Né? E eu falei, perguntei, não, você não quis fazer, não tem nada a ver com isso e tal, tudo. E aí, Excelência, eu fiquei sabendo, depois que estourou o processo todo do mensalão, todo o processo do mensalão, e eu já estava totalmente fora de qualquer contato, assim, e eu vou revelar um assunto aqui para o senhor, tá? Para o senhor saber realmente agora como é que eu fiquei sabendo desse assunto. Uhum. O PT tem a mania de montar comitê de crise. E durante o processo do mensalão, eles montavam um comitê de crise, e esse comitê de crise era toda segunda-feira dentro do Palácio. Uhum. E nesse comitê de crise, no meu primeiro depoimento, apareceu uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. E eu tenho testemunha que essa pessoa apareceu no primeiro depoimento, porque ele foi na casa de uma funcionária minha, aonde eu estava com um monte de gente, e ele entrou lá dentro. O primeiro depoimento que o senhor diz no processo do mensalão? No depoimento na CPI do mensalão. Ah, na CPI. Tá. Chama-se Paulo Okamoto. Uhum. Ok? Ele se apresentou e eu nunca tinha o visto. Tá? Ele se apresentou, tudo, conversamos sobre tudo que tinha acontecido, o escândalo todo e tal, e foi se passando o tempo. Esse Paulo Okamoto é que ficou me pagiando o tempo todo. E eu tenho testemunhas, eu encontrei com ele, não foi uma vez não, N vezes. Uhum. E numa dessas N conversas, eu fiquei sabendo que o senhor José Carlos Bulay tinha feito um empréstimo e que eles tinham pago um empréstimo com o financiamento lá da sonda. Sei. Foi isso, senhor. Quem contou para o senhor foi o Paulo Okamoto. Sim, senhor. E nessa ocasião que ele contou isso ao senhor, era só o senhor e ele ou tinha mais alguém? Não, senhor. Nessa ocasião, o Paulo Okamoto ficava muito no hotel Academia de Tênis, no quarto número 45 ou 44, que ele tinha um quarto fixo lá. E todas as vezes que eu fui a Brasília, senhor, eu sempre levava alguém. E todas as vezes que eu encontrei com ele em São Paulo, na Avenida Nazaré, numa lanchonete do lado de uma empresa da Cacau lá, que é uma lanchonete do lado da empresa de chocolateria, de chocolate da Cacau, e que a Avenida Nazaré é em Ipiranga. E o Instituto Lula ficava ali pertinho, e ele ia de carro, e nós encontrávamos ali, e ele conversava comigo e tudo. Eu levava gente. Tá? Quando não era isso, era no supermercado em frente a essa lanchonete, que é Hiroshi, que é um negócio japonês. E para testemunhar esses encontros. Porque eu já sabia que eles tinham uma mania de falar que a gente sempre mente. Sim. Que a gente sempre é mentiroso, que eles são sempre honestos, que eles são sempre isso e tudo. Então, nesse episódio é que eu fiquei sabendo dos acontecimentos envolvendo o seu Zé Carlos Bulay e envolvendo a Petrobras. Tem algumas questõezinhas para o senhor, então, específicas? Com certeza. Certo. Esse é o depoimento que o senhor prestou lá no Ministério Público em 24 de setembro de 2012. Sim, senhor. O senhor chegou a conhecer o senhor Ronan?
Sim, senhor, perdão. Então eu suprimi esse fato. Sim. Tá? Logo depois dessa reunião com o Silvio Pereira, tá? Perfeito. Ele virou para mim e falou assim: Marco, você podia encontrar com o senhor Ronan. Eu desculpa, tá? É porque... O senhor está aqui para esclarecer. É até então. nervosismo e tudo. Aí o senhor, nessa reunião, o senhor, depois que eu falei com o Silvio, ele falou assim: pô, mas você podia encontrar com ele para mim, só para mim ganhar tempo. Eu falei: olha, tá bom, eu vou. E esse encontro foi em São Paulo, no hotel que antigamente chamava Mercury, no subsolo, tá? Tinha uma sala de reunião e estava presente chegou o senhor Ronan Maria Pinto, o senhor Breno Altman, que era o contato deles. Como eu te falei, o PT gosta de pôr pessoas pagiando os outros, era o contato deles, e eu e o senhor Silvio Pereira. Eu lembro que o Ronan ficava muito no Nextel, tinha um Nextel falando com a mulher dele pelo radinho e tal. E ali eu conheci o Ronan Maria Pinto. E o que foi conversado nessa reunião? Sobre o empréstimo que ele queria comprar. Aí eu tomei conhecimento, né? Que ele queria comprar metade do diário do ABC Paulista. Tá? E que o jornal estava criando muito embaraços para eles lá em Santo André. E que ele tinha oportunidade agora de comprar esse jornal e dar uma sossegada na vida dele lá. Foi isso, Excelência. E junto estava então o Breno Altman. Sim, senhor, Excelência. E o que o Breno Altman participou dessa conversa? O que ele... Sim, senhor, ele participou, até porque ele que defendeu o empréstimo para o senhor Ronan Maria Pinto. O senhor me esclarecer, nessa primeira formatação que a sua empresa 2S iria repassar esse dinheiro ia vir da onde? Da sua empresa mesmo? Da minha empresa mesmo, senhor. Mas isso seria um empréstimo a ser devolvido mesmo? Inicialmente, sim. E eu vou te falar com toda sinceridade. E foi isso que o Silvio me falou, que ele iria pagar de volta o dinheiro para o Partido dos Trabalhadores. Como o senhor viu no processo do mensalão, a empresa emprestava para o Partido dos Trabalhadores e iria receber de volta. Né? E ainda vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei. Tá? As empresas de publicidade do governo federal pagavam 2%. E eu não tinha condições de pagar esses 2%, que a nossa empresa estava em dificuldade. Então nós fizemos esses empréstimos, que seria ponte para o Partido dos Trabalhadores, porque estava no início do governo deles. Tá? E vou repetir, todas as empresas de publicidade do governo pagaram 2%. É isso. Mas esse repasse, por exemplo, a empresa do Ronan Pinto, o Ronan Pinto teria que devolver ao Partido dos Trabalhadores? Sim, teria que devolver o dinheiro. Mas como é que funcionaria daí isso? Porque... na verdade, ele iria devolver em parcelas, Excelência. Em parcelas, de acordo com como é que estava no contrato, Excelência. O senhor mencionou no início aqui, se eu não estou enganado, que havia um problema, uma chantagem. O senhor utilizou essa expressão chantagem? O termo certo é chantagem mesmo. Mas o senhor ouviu isso do senhor Silvio Pereira ou deles? Não, senhor. Ouvi do senhor Silvio Pereira, não do senhor Ronan, do senhor Silvio Pereira. E a primeira conversa dentro do Sofitel Hotel, na lanchonete do lado de fora, foi explícito isso, que os ministros José Disseu, o presidente Lula e o senhor Gilberto Carvalho estavam sendo chantageados. Mas eles sendo chantageados, esse repasse para o Ronan depois devolver, não fica um pouco estranho? Muito, Excelência. Mas foi assim que teria que ser feito. Para falar a verdade, como tem muita coisa estranha nesse governo, e o senhor está pegando agora, foi isso. Não foi lhe dada uma explicação do por que se faria num formato de empréstimo? Não, Excelência. Então, como eu não fiz, né? E depois veio à tona isso tudo, até porque eu vejo televisão, tudo. Esse dinheiro viria dos contratos de publicidade que a 2S tinha com o governo federal? Não, senhor. Não? Esse dinheiro vinha de empréstimo que a empresa já tinha dentro dela, já tinham tomado e estava no caixa da empresa para repassar a pedido do Partido
dos trabalhadores, do seu Delúbio Soares e tudo. E aí o senhor mencionou que a formatação dessa operação foi lá com a Bônus Banval, não é? A Bônus Banval, através do... Mas eles já estavam sabendo antes? Ou foi o senhor que transmitiu? Não, eu que fui falar com o senhor José Janine, tá? E o senhor José Janine, tá? Eles estavam mudando de sede para ali, Brigadeiro. E o senhor José Janine que montou o contrato para mim e trouxe para mim assinar. E aí eu dei uma volta lá, porque eu não queria voltar a São Paulo para assinar. Eu esperei ele fazer o contrato, eu fiz os contratos e tudo. E quem passou todos os dados do contrato, como é que ia ser, como é que não ia ser, foi o senhor Silvio Pereira. Sim. Os dados do contrato? Exatamente. Sim. Passou para o senhor... Ele estava na ocasião junto com o Não. E como é que você sabe que foi ele que passou? Porque eu pus ele na linha com o seu Janine. E essa história de remar teria vindo do Silvio Pereira? Ou Não. Para falar a verdade, eu não sei, senhor. Eu não conheço essa remar, nunca vi o dono da remar, como não conheço nenhuma dessas pessoas citadas, não conheço o seu Zé Carlos Bulay. Mas o senhor, na ocasião lá, por que o senhor não... por que não faz um empréstimo direto entre a 2S e a Expresso Novo da Santander? Porque é muito simples, excelência. Porque a gente estava usando sempre a Bônus Banval. Tá? Como nós fizemos antigamente até em outras transações. Eu estava usando a Bônus Banval e ia fazer tudo pela Bônus Banval. E a Bônus Banval apresentou essa solução, como tinha apresentado para o processo, tanto que nós fomos condenados no processo do mensalão, e a Bônus Banval também aparecia nesse processo. Então já estava com um relacionamento lá dentro da Bônus, através do senhor José Janine, que tinha relacionamentos e interesse com o governo federal, então usamos a Bônus Banval, excelência. Agora a solução foi dada por eles. Essa colocação da Remar não foi para, vamos dizer assim, colocar uma camada entre a sua empresa e a empresa Expresso Novo Santo André? Não teve nada disso? Nada disso. Eu nem sabia quando o empréstimo, quando o contrato foi assinado, tá? Eu nem tinha conhecimento ainda de quem era Ronan Maria Pinto. Eu só tomei conhecimento a posteriori quando o próprio Janine virou para mim e falou assim: presta atenção de quem é esse sujeito aí. Aí já acendeu uma... Aí eu fui saber quem que era, por isso que eu não fiz a transferência. Excelente. Essa reunião com o Janine foi antes ou depois dessa reunião lá com o Ronan e com o Breno Altman? Não, foi antes. Foi antes. Qual que foi antes? Do Janine? Da do Janine foi antes. E tanto que estava tudo preparado. E quem marcou a reunião com o Breno Altman e com o Ronan foi o próprio Silvio Pereira. E eu fui na reunião sem mais detalhes. E eu estava hospedado no hotel. Eu simplesmente desci e fui lá embaixo. Algumas questõezinhas aqui. O senhor tratou dessa operação com o dono da Remar, Oswaldo Rodrigues Vieira Filho? Nem conheço, excelência. Nunca vi na minha vida. Nem sei quem é. O senhor Luiz Carlos Casante? Nem sei quem é, excelência. E o Enivaldo Quadrado? O Enivaldo Quadrado eu conheço, que é através da Bônus Banval. Certo. O senhor, mas eu tenho que te falar o seguinte: nada acontecia na Bônus Banval sem a quiescência do José Janine. Mas o senhor chegou a tratar dessa operação com o senhor Enivaldo Quadrado? Nunca. Eu vou voltar a falar para o senhor que é importante. Nada na Bônus Banval acontecia sem a quiescência do senhor José Janine. Nada. Interrompe um minutinho, então.